É agora que a gente conversa com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Isabela Balalé, que já está com a gente. Bem-vinda, bom dia, Isabela. Vamos começar falando aí do que está pegando, né? O Ministério da Saúde determinou agora a suspensão da vacinação para os adolescentes sem comorbidades. Vários estados haviam iniciado já essa imunização antes do que havia sido recomendado pelo Ministério de começar a vacinação no dia 15, depois da distribuição das doses suficientes para suprir a demanda de D1 para a população adulta. A questão é, acho que não vale muito a gente ficar procurando culpado, porque ficou desorganizado mesmo o negócio, mas entender o que deve ser seguido agora, se os estados devem seguir a orientação do Ministério ou se continuam fazendo o que já estava sendo feito. Então, boa tarde, Tainá, Daniel, todo mundo. É uma confusão mesmo, né, Tainá? É muita informação desencontrada das autoridades públicas que gera essa insegurança. A vacinação de adolescentes contra a Covid-19 é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pelo SAGE, que é um órgão da Organização Mundial de Saúde, como uma vacinação com risco-benefício positivo. Quer dizer, apesar da gente ter, sim, relatos de evento adverso grave, que é a miocardite, relacionada à vacina Pfizer, que é a única licenciada para essa faixa etária, a maioria dos casos aconteceu em homens jovens e, em segundo lugar, em adolescentes do sexo masculino. Mais ou menos a incidência é de 16 casos para cada 1 milhão de doses aplicadas, de segundas doses aplicadas nesses grupos. A vacinação, a recomendação do Ministério da Saúde de iniciar com a vacinação de adolescentes com comorbidades é porque o benefício aumenta mais ainda em relação a esse risco quando a gente fala de um grupo que, se adolescente raramente adoece e mais raramente vai ao óbito, quando a gente olha os óbitos de adolescentes por Covid-19, pelo menos aqui no estado do Rio, e é a mesma coisa em todo o mundo, em todo o Brasil, a grande maioria é em adolescentes com comorbidade. Daí a importância de, pelo menos, não parar de vacinar esses adolescentes. Quanto a vacinar todos, dependendo da quantidade de vacinas e da comunicação transparente com a população, é sim uma boa recomendação. Eu, por exemplo, aqui no Rio, vou vacinar meu filho de 12 anos de idade. Nesse momento que a gente está da pandemia, claro que os números estão bem menores do que a gente chegou a ver, mas ainda há uma preocupação com as mortes e com os casos confirmados. Doutora Isabela, suspender a imunização dos adolescentes pode atrapalhar nesse arrefecimento dos casos de coronavírus no Brasil? Daniel, a gente poderia não ter iniciado a vacinação de adolescentes sem comorbidade. A recomendação baseada em saúde pública é dar prioridade para aqueles grupos que mais morrem e têm doença grave e hospitalizam, não é isso? Começamos com os idosos, as pessoas com comorbidades. Então, o avançar ideal nesse momento seria até a gente ter a população, grande parte da população maior de 18 com 2 doses, proteger pelo menos esses que são os adolescentes de alto risco. Agora, interromper uma total confusão, né? A palavra é essa hoje. A impressão que fica para a população é de que não é seguro. Por que interromper? O ideal era se planejar e não começar. Mas, como eu já disse, meu filho não tem comorbidade. E se o meu município oferecer a vacina, ele vai se vacinar. Agora, interromper tem que ser com muita cautela e explicar muito bem o porquê. Agora, um questionamento que a gente faz muito às autoridades locais, Isabela, é em relação à prioridade, né? Porque a vacina da Pfizer, ela tá sendo usada para diversas situações e para vários grupos ao mesmo tempo. E aí, além dos adolescentes, entra a terceira dose, recomendada pelo Ministério da Saúde, ou a dose de reforço. Agora, autorização para antecipar a segunda dose.
Então, assim, eu acho que os gestores locais também não estão sabendo identificar ou pelo menos verbalizar isso para a população, de quem é a prioridade. Você, como especialista, a quem daria prioridade nesse momento, caso fosse preciso escolher? A minha prioridade hoje, né, e não é só minha, é da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, é vacinar, terminar de vacinar a população adulta. Chegar a altas coberturas do país todo, né, não adianta só parte do país, com coberturas vacinais altas, com 2 doses nos maiores de 18 anos de idade. A segunda prioridade é vacinar os adolescentes com comorbidades, porque esses têm um risco mais alto de morrer pela Covid-19. E a terceira dose dos idosos, porque a gente sabe que aqueles idosos que tomaram a vacina, principalmente a Coronavac, lá no início do ano, e não só os idosos, aqueles imunodeprimidos, eles voltam a ter um risco menor, não é um risco igual a antes de vacinar, mas diminui a proteção deles. Então, essas são as prioridades. E, claro, esqueci aqui as gestantes, né, que são consideradas de alto risco para complicações e óbitos por Covid-19. Entre os argumentos aqui apresentados pela Secretaria de Enfrentamento à Covid, está o fato também de que os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos. E coloca o ponto que tem em relação ao evento adverso grave com a miocardite, que apesar de baixa, como cita aqui, 16 casos em 1 milhão de pessoas com 2 doses. São elementos de fato a serem considerados, doutora? Eu diria que são a ser considerados, claro. Isso não é novo, isso é bastante antigo. Aconteceu primeiro em Israel, depois nos Estados Unidos. Então, a gente tem bastante dados sobre isso já em relação a esses países e publicados. A grande questão é o planejamento, né? O Reino Unido, por exemplo, entendeu que pela situação epidemiológica deles e o risco de adolescentes, que o adolescente corre no Reino Unido, eles vão vacinar só aqueles com comorbidades. Mas isso está claro e transparente na comunicação. Agora, quando eu avanço para vacinar todos e recuo, bom, é um estrago difícil de ser consertado, né? Então, é claro que a gente vai ter casos de miocardite relacionada à vacina Pfizer, não só em adolescentes, mas em adultos jovens. Nada mudou em relação a isso. A nota até, só para ficar claro para o nosso telespectador, porque eu falava aqui do que havia sido autorizado pelo Ministério da Saúde e há uma nota técnica do Ministério que, de fato, autorizava a vacinação dos adolescentes sem comorbidades a partir do dia 15 de setembro, concluindo, então, a distribuição das doses necessárias para suprir a demanda da população adulta com a D1. Sem comorbidades, seria então os adolescentes sem comorbidades o último subgrupo elegível para vacinação, diz a nota. E aí, esse recuo, para ficar claro também, Isabela, para quem está assistindo, é em relação a exatamente isso, ao que havia já sido autorizado. Ou seja, né, mesmo tendo os estados saindo na frente, decidido se antecipar um pouco, já autorizar a vacinação de início nos adolescentes antes da data prevista pelo Ministério da Saúde, a medida do Ministério agora diz, olha, não vai haver a vacinação desses adolescentes, que já estava prevista para o dia 15. É bom que isso fique claro, não é, Isabela? A sua crítica, pelo que nós estamos entendendo, é exatamente em relação a isso, a confusão nas informações que surgem. Exatamente, Tainá. Eu não tenho nada contra vacinar adolescente e estou ciente desse risco muito, muito, muito baixo de um evento adverso como a miocardite. Vale dizer que os casos de miocardite que tivemos em Israel, nos Estados Unidos e em outros países foram todos, entre aspas, benignos. É claro que a gente não quer nenhum adolescente, nenhum jovem com miocardite, mas nenhum desses pacientes teve complicações ou foi ao óbito. Pode acontecer em algumas situações, enfim. O importante é a transparência e a comunicação clara. Nisso, o Brasil está pecando muito. Quer insistir?
Acho que vale, né? Insistir nesse assunto aqui, Isabela, para ficar claro também, há um posicionamento que a gente já trouxe aqui para o nosso telespectador. Deixa eu só voltar nessa questão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde determinou, então, Dani, vai comigo que aí você vai juntando as peças aqui, determinou que os adolescentes iam ser vacinados a partir do dia 15, logo que fossem distribuídas todas as doses necessárias para suprir a D1, a dose 1 de toda a população adulta, que foi o que aconteceu ontem. Então, a partir do dia 15, olha, todos os estados estão liberados para vacinar adolescentes com comorbidades e sem comorbidades. Alguns estados decidiram se antecipar, como foi o caso de São Paulo, que começou a vacinação no dia 6 de setembro. E aí foi se andando com a vacinação dos adolescentes em vários estados e o Ministério até fez críticas que não estavam seguindo o PNI, que se não seguisse não ia haver dose para todo mundo e tudo mais. Só que o que o Ministério hoje fez é um recuo numa coisa que já estava prevista, numa medida que já havia sido decidida por ele. Recuou de vacinar os adolescentes sem comorbidades a partir do dia 15, como já havia sido dito. Então, agora, os estados que não iniciaram, foi o caso de Minas Gerais, né? Ou foi Belo Horizonte? Belo Horizonte, estados ou capitais que não iniciaram a vacinação, nem antes, não vão dar seguimento a isso, né? É isso. E aí, Isabela, tem uma outra questão que eu quero te chamar a atenção sobre o CONAS. Os secretários de saúde reagiram, tão logo souberam dessa informação e pediram que a Anvisa coloque aí um posicionamento ou decida sobre o assunto. O que é que a Anvisa pode fazer a partir de agora? É uma orientação apenas? Sim, Tainá, é exatamente isso, né? Quer dizer, o cenário não mudou. Pode ser que tenha havido algum evento adverso e que isso esteja em discussão, não sei, não há essa comunicação de nenhuma ocorrência. Então, assim, o fato do Ministério recuar, é preciso que o Ministério explique por quê. E talvez seja isso que o CONAS queira em relação à Anvisa. Há alguma contraindicação no Brasil? Passamos a contraindicar, entender que é de risco vacinar os adolescentes sem comorbidades por conta da nossa epidemiologia? Enfim, como eu falei aqui, dependendo da situação da pandemia em cada lugar e o número de mortes que a gente tem em adolescentes, a conduta pode ser diferente. Mas a vacinação, ela não é contraindicada para adolescentes. Apenas é importante que a gente considere o evento adverso grave, raro, mas possível. É justamente ser mais claro e objetivo e dizer o que motivou, que evento adverso foi esse. Deve ser feito. A gente espera que o Ministério da Saúde esclareça nas próximas horas. Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito obrigado, viu, por ajudar a gente a entender essa suspensão do Ministério da Saúde e os reflexos dela. Até uma próxima. Volte sempre. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, porque não é fácil, mas a senhora que precisar, a gente conversa. Obrigada.